Oi, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não importa a hora que vocês vejam esse vídeo, o importante é que vocês gostem dessa aula. hum? E eu sempre aqui na torcida para encontrar vocês com boa saúde, para encontrar vocês do jeito que eu deixei, bem direitinho. E se Deus quiser, logo, logo voltaremos a nos ver, né? Então, vamos falar de esperança, não é, gente? Vamos falar de reconstrução, vamos falar de renovar, vamos falar de reviver, viver a vida com gosto, com alegria, com esperança. Aquele texto que nós lemos na aula passada, A Moça Tecelã, para mim, ele simboliza exatamente tudo isso que eu acabei de falar. A moça tecelã tece a sua vida. Ela tece tudo o que ela precisa, certo? E ela tece um companheiro. A gente viu que ela tem um tear mágico que tece tudo o que ela deseja, né? E ela tece um companheiro. Só que a vida com esse companheiro não é aquela que ela sonhou. Ela sonhou com um companheiro que compartilhasse com ela a felicidade, simplesmente. A simplicidade em que ela vivia. Só que ele descobriu o poder do tear e quis mais. Ele quis ter coisas. Ele se preocupou mais em ter do que em ser. E para ela o mais importante era ser. E aí o que ela fez? Desteceu o companheiro, desteceu o marido, né? Aí a gente se pergunta, o que significa isso na vida de uma pessoa? Voltar atrás. Porque foi o que ela fez, né, gente? Ela voltou atrás, ela recomeçou. Ela não quis ficar infeliz como ela estava sendo. Ela achou que ela tinha direito à felicidade. Então ela resolveu destecer tudo aquilo que estava fazendo com que ela fosse infeliz. Ela tinha esse poder. O tear dela tinha o poder de tecer e destecer, certo? E aí? E na vida? Será que a gente tem esse poder na vida real? De destecer aquilo que está nos fazendo infeliz? Às vezes a gente julga que não temos esse poder. Não posso, não tenho forças, certo? No entanto, quando a vida dá um tranco na gente, a gente descobre que a gente tem mais forças do que o que pensava. Às vezes a gente pensa, mas se isso acontecer eu não vou aguentar, se tal situação, aquela situação, qualquer situação que a gente pensa que é muito ruim, a gente pensa, não vou aguentar se isso acontecer comigo. E aí a vida mostra pra gente que a gente tem força sim, que a gente supera, que a gente suporta, que a gente ultrapassa aquilo que a gente julgava intransponível, as dificuldades que a gente julgava intransponíveis. A gente aprende que é possível sim, com a ajuda de Deus, com a ajuda da fé, da crença que se tem, na própria força. Se ultrapassa sim. Foi isso que a moça tecelã fez. Ela desteceu o que a estava fazendo infeliz. Para mim, essa é a grande mensagem desse texto da moça tecelã. É a mensagem da reconstrução. E eu acho que entre tantas significações que esse texto tem, né? Geralmente quando eu peço para meus alunos dizerem qual é o ditado popular que vocês acham que expressa bem o conteúdo desse texto, a maioria diz, antes só do que mal acompanhado. Mas não é que é verdade? Certo? É um dos ditados que expressa bem a mensagem desse texto. Outros, antes tarde do que nunca. E hoje eu vou falar de uma poetisa que fez isso, gente, na sua própria vida. Antes tarde do que nunca,
certo? Então esse texto da Marina Colasanti é um texto que fala muito bem da alma feminina, mas a mensagem dela, ela não se aplica só às mulheres, a qualquer pessoa que entende com esse texto que é sempre possível voltar atrás, corrigir um erro, superar uma dificuldade. É sempre possível recomeçar. E isso tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, em que a gente está tendo que fazer no silêncio da nossa casa, na nossa prisão domiciliar, vamos dizer assim, né? Nós estamos tendo que fazer um processo de consciência, de retomada de consciência da nossa vida. O que é realmente importante para nós? Né? O que realmente importa, certo? Olha só, o marido da moça tecelã queria ter, para ele foi o mais importante, né? E agora, nesse momento de pandemia, em que nós somos obrigados a conviver conosco mesmos, conviver com nós mesmos, aliás, desculpa o erro de português, conviver com nós mesmos, nós somos obrigados até a nos redescobrir, certo? E a entender aquilo que realmente para nós é importante e passar a ressignificar as coisas, ou seja, a dar uma nova significação àquilo que às vezes a gente julgava que não era importante e que nós descobrimos agora ser tão importante, né? O aconchego, o carinho com quem está próximo de nós, né? As coisas simples que nos cercam, as coisas simples do dia a dia, o nascer do sol, a lua que aparece no céu, as primeiras estrelas, todas essas coisas que a gente não tinha tempo mais de ver. E agora a gente começa a perceber que tudo isso é tão importante, certo? Então, a moça tecelã, ela dava valor às coisas simples. E a gente vai falar hoje de uma poetisa chamada Cora Coralina, que soube como ninguém dar valor às coisas simples, até porque, como nós, ela era uma mulher simples, ela era uma mulher das coisas essenciais, né? Aquilo que é essencial para as nossas vidas. A Cora Coralina, na verdade, ela se chamava Ana Lins dos Guimarães Peixoto e nasceu em 1889 e passou a se chamar de Cora Coralina, era o seu nome artístico, né? E sabem de uma coisa, gente? Essa mulher só estudou até o 3º ano primário e ela só começou a publicar os seus trabalhos, os seus poemas, quando tinha 76 anos de idade. Que tal? Às vezes a gente pensa, poxa, eu queria ter feito isso, mas já está tão tarde, por que não fiz? Às vezes ainda dá tempo, hein, gente? 76 anos, Cora Coralina começou a publicar os seus poemas. E é espantoso, né? A gente vê a qualidade desses poemas, levando em consideração que essa mulher só estudou até o 3º ano do primário, certo? No entanto, ela tinha uma capacidade de ver a vida, de observar e de fazer das coisas simples que a cercavam motivos de poesia, motivos de beleza. Ela via beleza naquela simplicidade que a cercava. Olha, ela se sustentava como doceira, né? Ela era uma mulher pobre, o marido era um homem sem muita cultura também, né? Um lavrador, era um homem da terra, certo? Um homem rude, né? E ela ajudava no sustento da casa trabalhando como doceira, certo? E escrevia para manifestar aquilo que ela sentia, sem maiores pretensões, né? Nunca teve a intenção de ser uma poetisa famosa, né? A sua poesia, ela é baseada no cotidiano, certo? Nas miudezas, coisas que ela via com a delicadeza de quem passou pela vida e observou cada detalhe do caminho,
né? A poesia dela é impregnada da história da própria vida dela. Então vejam bem, gente, ela só publicou seus primeiros trabalhos quando eu tinha 76 anos de idade e, no entanto, ela se tornou uma das poetisas mais conhecidas do Brasil, certo? E ganhou fama internacional. A Cora Coralina, ela é hoje conhecida internacionalmente, né? Ela já faleceu, certo? Ela faleceu, mas ela é hoje uma poetisa que é conhecida no mundo todo e os alunos estudam a Cora Coralina como uma das expressões poéticas mais importantes da poesia brasileira contemporânea, né? E da poesia da mulher, da poesia feminina, certo? Ela se chamava Ana, como eu falei para vocês. Então ela fez umas poesias em que ela se chama de Aninha, né? Eu trouxe uma muito interessante para vocês. Aninha e suas pedras. As pedras, a palavra pedra, são constantes, né? Essas palavras, a palavra pedra é constante na poesia da Cora Coralina, porque a pedra significa a dureza da vida também, né, gente? Mas ela mexia com as pedras e fazia dessas pedras flores. Olha só o que ela diz: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça, faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Né? Então, é como se ela estivesse dando conselho para as pessoas, para que elas tenham resistência, né? Para que elas recomecem, para que elas tenham coragem de fazer de novo quando não deu certo, né? Mesmo quando pareça que não tem mais tempo ou que a pessoa não tenha mais forças, né? Então, outro poema bonito dela, ela diz: saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Olha que coisa linda, gente, não é bonito? Olha que mensagem, né? Essa uma mensagem de celebração da vida, de celebração do que seja viver em comunidade, da comunhão com as pessoas, né? É como se ela falasse de como é importante viver em conjunto e como observar aquilo que muitas vezes passa despercebido, a importância de nós olharmos para dentro de nós mesmos para a gente ir ao encontro do outro. Eu fico muito emocionada quando eu leio esse sentido, né? Saber viver. Olha esse poema que ela fez. A Cora Coralina era uma mulher que, apesar da sua humildade, né, da sua simplicidade, da sua pouca instrução, era uma mulher que sabia amar as pessoas e ver as pessoas com carinho, com caridade, com respeito, né, e sem preconceito. Olha esse poema que ela chama de Mulher da Vida. Mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes, ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada
dos mais torpes sinônimos, apelidos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. A gente sabe que nesse poema ela está falando das prostitutas. O próprio título do poema, Mulher da Vida, é o modo mais comum que se tem para nomear as prostitutas. E ao invés de olhar essa mulher com preconceito, né, ela usa de carinho. Ela estabelece com essa mulher uma comunhão, né? Ela destaca o que há em comum entre as mulheres, né? As mulheres são irmãs, são parceiras e desejam o bem uma da outra. Eu tenho aqui um poema que eu vou ler para vocês, também da Marina Colasanti, né? Que eu marquei aqui para vocês, em que ela fala das mãos, as mãos dela, as mãos de uma mulher trabalhadora, né? Ela diz, o poema se chama Estas Mãos. Olha para estas mãos, de mulher roceira, esforçadas mãos cavalqueiras, pesadas, de falanges curtas, sem trato e sem carinho, ossudas e grosseiras. Mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam roupas nos varais, pouparam e remendaram, mãos domésticas e remendonas, íntimas da economia, do arroz e do feijão da sua casa, do tacho de cobre, da panela de barro, da acha de lenha, da cinza da fornalha, que encestavam o velho barreiro e faziam sabão. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas, sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. Mãos de semeador, afeitas à sementeira do trabalho, semeando sempre, jamais para elas os júbilos da colheita. Mãos tenazes e obtusas, feridas na remoção de pedras e tropeços, quebrando as arestas da vida. Mãos alavancas na escava de construções. Mãos pequenas e curtas de mulher, que nunca encontrou nada na vida, caminheira de uma longa estrada, sempre a caminhar, sozinha a procurar o ângulo prometido, a pedra rejeitada. Gente, essa é Cora Coralina. E eu eu li aqui para vocês os poemas da Cora Coralina, acompanhada pelo coro celestial do cachorro do meu vizinho, que achou de latir na hora mais inconveniente possível. Mas é sempre assim, certo, gente? Então, tchau, um beijo e até a nossa próxima aula.